Meus amores, namastê. Estou contando a história do livro O Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta. Estamos no volume 2 e hoje eu vou contar a história do capítulo 97. Juntos seremos a voz que acende o amor. Então, nesse capítulo, nós vemos que Jesus está numa feira em Cafarnaum, junto com seus discípulos, e mostra, assim, nessa história que Jesus é sempre rodeado de crianças, que as crianças se atraem a ele como se fossem abelhas atraídas num pote de mel. Então, as crianças sempre estão rodeando ele, e ele gosta, ele fica muito alegre, muito feliz quando ele está rodeado de criança. Então, vemos Jesus aqui nesse início desse capítulo, as crianças seguindo ele, correndo atrás dele, fazendo pergunta para ele, e ele brincando, se divertindo com essas crianças, rindo. Ele está sempre ensinando coisas para as crianças. E daí uma menina chega chorando para Jesus, mostrando que ela está com a cabeça machucada, falando: "Ah, meu irmão me machucou". Aí ele pergunta, né, pro irmão dela: "Por que você fez isso?". Ele falou assim: "Não, não foi sem querer. Eu fui pegar um figo para mim, para ela, na figueira, com um pedaço de pau, e daí estava pesado e caiu na cabeça dela". Aí Jesus falou para ela: "Olha só, ele estava querendo te alegrar, pegando figo para você, pede para o irmão, pede perdão, desculpa para o seu irmão, e se abracem e se beijem, porque vocês são irmãos". E daí, né, e os seus discípulos vendo tudo isso, né? Então eles se abraçaram, os dois chorando, uma porque estava sentindo dor na cabeça, o outro porque se sentiu culpado porque bateu na cabeça da irmã sem querer, se abraçaram, se beijaram. Aí Jesus aproveita aquela situação e ensina de que a maioria das pessoas que cometem mal para outras são como aquele menino que sem querer acertou a irmã com o pedaço de pau e machucou a cabeça dela, né? Ele explica assim para os seus discípulos que a maioria das pessoas que fazem mal, prejudica alguém, não é de propósito, é acreditando estar fazendo a coisa certa. Ele deu exemplo dos fariseus, né? Por exemplo, os fariseus que me perseguem, que nos perseguem, que nos faz mal, que nos criticam, eles não estão fazendo isso por intenção de prejudicar, porque eles acreditam ser maldosos e querem ser maldosos e querem ferir. Eles estão fazendo isso porque eles acreditam que eles estão trabalhando para Deus, que eles estão fazendo o que é justo, que eles estão fazendo o que é certo. E daí ele fala para os seus discípulos: olha, da mesma forma que a menina, né, a criança, perdoou seu irmão por ter lhe feito mal, né, por ter lhe ferido, assim nós também devemos sempre perdoar, né, os fariseus, esses líderes, esses que nos perseguem, porque eles não sabem o que fazem, né? Tipo, eles estão acreditando que estão fazendo o melhor, que estão fazendo o bem. Então, perdoe, não guarda rancor nem amargura no coração. Então, ele usou essas crianças como exemplo para ensinar os seus discípulos. Aí ele fala assim: a esperteza do apóstolo é a sua amabilidade. A arma é a constância. O êxito do seu trabalho depende do bom exemplo e da oração por aqueles que haverão de se converter. Aí eles chegaram numa praça, eles estavam caminhando e chegaram numa praça onde tem lá aquela casa de moedas lá de cobrar imposto. Jesus ficou na frente lá do Mateus, que estava lá guardando as moedas, separando moedas, guardando em cofre. E daí Mateus olhou para ele assim, assustado, e o Pedro falou assim: mestre, a gente não precisa pagar imposto, o que você está fazendo aqui? Tipo assim, por que você está aqui? A gente não tem nada para pagar de imposto. Aí Jesus só ignorou o Pedro e ficou encarando o Mateus, olhando o Mateus com o olho fixo, e o Mateus levantou e ficou paralisado, só olhando Jesus, e o olhar de Jesus era de uma amorosidade muito profunda com Mateus. Emanava do campo de Jesus um grande amor por Mateus. Aí Jesus simplesmente falou: Mateus, filho de Alfeu, chegou sua hora, vem e segue-me. Aí o Mateus ficou assustado. Eu, mestre? Tipo assim, ele ficou assim, assustado e surpreso. Eu te segui, né? Tipo, quem sou eu para te seguir? Aí o Mateus demonstrou, assim, mostrou que era o que ele mais queria, era seguir Jesus.
mas que ele jamais iria seguir Jesus ou pedir para seguir Jesus, porque ele não queria difamar Jesus, não queria ainda queimar ainda mais o nome de Jesus, porque dá para entender assim que ser cobrador de imposto sofria muito preconceito, era tido como ladrão, como alguém muito ruim. E se Jesus tivesse sido associado com cobrador de imposto, que anda junto com o cobrador de imposto, os judeus iam ter mais aversão ainda por Jesus do que já tinha, né? Então, Mateus falou assim para ele: olha, eu estou chorando há mais de 3 meses de vontade na minha alma, no meu coração de te seguir, de ficar contigo. Mas eu não posso fazer isso com você, eu vou estar te prejudicando, as pessoas vão falar de você, vai prejudicar o seu trabalho, por isso que eu estou aqui na minha. Aí Jesus falou assim: eu sei, eu consigo sentir o seu coração, por isso que eu estou te chamando. Vem, segue-me, Mateus, filho de Alfeu. Repete ele com uma doçura, uma amorosidade muito grande. Aí Mateus nem guarda as moedas, nem fecha o cofre, ele simplesmente fica surpreso, sai de dentro daquela casinha lá de cobrar imposto e começa a seguir Jesus. E os discípulos, assim, sem reação, não falaram nada, surpresos, assustados, sem entender por que Jesus fez aquilo. E daí Mateus pergunta para Jesus: e para onde estamos indo, mestre? Aí Jesus falou assim: estamos indo para a sua casa. Hoje vamos nos hospedar na sua casa. Aí o Mateus falou assim: na minha casa, mestre, mas na minha casa aconteceu festas, orgias, bebida. Ela não está uma casa pura para te receber, não é uma casa digna para te receber. Aí Jesus fala assim: pelo simples fato de você ter o coração aberto e largar tudo para me seguir, a sua casa já está limpa. Aí eles vão para a casa do Mateus. Aí na casa do Mateus tem vários, parece que tem vários empregados lá, né? Então aí Mateus pede para os seus empregados para fazer um banquete para Jesus tratar ele muito bem e os seus discípulos também. Aí Mateus chama alguns amigos dele, né, que eram amigos mais próximos dele, para conhecer Jesus também, para fazer uma, tipo, Mateus falou assim: vamos fazer a última festa nessa casa então antes da gente partir. Vou dar o melhor banquete, convidar meus amigos para que eu possa me despedir deles e daí então eu vou estar te seguindo onde quer que você vá. Aí Mateus novamente questiona Jesus assim: mestre, você tem certeza que eu sou digno para ser um dos seus discípulos, dos seus santos discípulos? Eu que já me sujei tanto, tenho tanto pecado, carreguei tantos erros, né? Daí Jesus falou assim: mas você já se arrependeu, você já se purificou durante meses chorando, desejando a mim, a me seguir. E daí Jesus falou assim: Pedro, vem cá. Você sempre me perguntou, né, Pedro, quem que é aquela pessoa secreta que não se revela, que tem nos sustentado até hoje com dinheiro, com uma quantidade de dinheiro enorme. Aí Jesus fala assim: o Mateus, é o Mateus que tem nos sustentado, tem dado dinheiro para a gente e também tem feito caridade para muitos outros pobres, ajudado muitas famílias. Aí Pedro fica surpreso, pede desculpa, fica surpreso, fala assim: você, Mateus, fica assim: você que era um ladrão, ladrão, não, desculpa por ter te julgado. Aí Mateus pede desculpa, me desculpe se ajoelha diante do Pedro dos discípulos, pedem me desculpa por ter cobrado imposto de vocês, por ter tirado dinheiro de vocês, me perdoem. Aí o Pedro pega a mão do Mateus, levanta ele e fala: tá tudo bem. Ele fala assim: nós, olha só, nós aqui, uns pior que os outros, somos todos ladrão de alguma forma. Oh, meu Deus, o que foi que eu disse? Maldita língua minha. Mas ela abraça o Mateus, dá um beijo nele, tá tudo certo. Aí os discípulos também abraçam e recebem bem o Mateus agora como discípulo, menos o André, porque o André ele é tímido. Então, o André tem timidez até assim para abraçar, beijar, ficou na dele por causa da timidez. E o Judas Iscariote, que ele é mais frio e ele não gostou da ideia de Mateus agora fazer parte lá. Aí Judas Iscariotes chamou Jesus de lado e falou assim: mas mestre, parece-me que isso não é prudente. Já te acusam demais os fariseus, e agora você traz
um republicano, e depois de ter ajudado uma meretriz, vem e traz para ficar com a gente um republicano. Tipo assim, você não está sendo prudente. Aí o Pedro ouve o que o Judas falou, aí o Pedro fica dando um monte de lição moral no Judas, que a sua alma não confia em Jesus, porque tudo que Jesus faz você contradiz, que você não sei o que lá. Aí Jesus fica sério, deixou Pedro falar à vontade, criticar à vontade o Judas, mas ele ficou sério, permaneceu sério, em pé, só olhando a situação. Aí, depois que Pedro falou tudo, aí Jesus falou assim: diz tudo, Pedro. Então, agora limpe tu também teu coração. Tipo assim, Jesus deixou entender. Depois ele falou assim: o que eu acabei de ensinar vocês nas praças, dando exemplo como com as crianças, né? Não carregue amargura, criticismo, pare de criticar, julgar a conduta dos outros. As pessoas não fazem por mal, fazem porque elas têm as suas convicções, que às vezes nem percebe que machuca e que fere, enfim, tem que perdoar, então para de criticar o Judas. Aí Jesus falou assim: nós temos que ser um exemplo de virtude, mostrar às pessoas somente, senão as virtudes, e não criticar, senão a gente vai estar se igualando com aqueles que nos perseguem, que ficam nos criticando, nos julgando, pondo regrinhas sobre nós, do que deve ou não o certo fazer. Então a gente tem que ser o exemplo de virtudes, de perdão, de amorosidade, de acolhimento. E quem não puder fazer isso, então não serve para ser meu discípulo, não serve para ser meus apóstolos. Aí ele fala assim, tanto para Pedro quanto para Judas também, né? Tipo assim, quer ser meu apóstolo? Então não tem essa coisa de ficar criticando, julgando os outros. A gente está aqui para amar, para acolher, sem qualquer tipo de julgamento. Aí, quando eles já estavam comendo a sobremesa, aí apareceu lá na casa do Mateus 3 fariseus. Lembrando que a casa do Mateus tinha uns amigos lá de Mateus. E apareceu lá 3 fariseus, porque eles ouviram falar que Jesus estava jantando na casa do Mateus, que é cobrador de imposto, né? Lembra que os judeus têm muito preconceito e considera ladrão cobrador de imposto. Aí Mateus foi receber os 3, e daí Jesus falou de Mateus: olha aqui que orgulho para a gente. Mateus, ele se converteu, ele resolveu seguir agora as palavras de Deus, ele se arrependeu de todos os seus pecados, ele agora vai começar a me seguir, ter os aprendizados de Deus. Aí os fariseus ignorou isso que Jesus falou e começou a apontar os convidados de Mateus. Aí, só que em vez de culpar Jesus, ele culpou assim: e tu, Felipe, que é discípulo de Jesus, e Natanael, e também você, Natanael, que são tão certos, né? Segue as escrituras, mas mais que decepção, sentados com publicanos e pecadores. Aí eles foram apontando um por um os amigos de Mateus e os seus pecados, né? Olha aquele, o Azarias, dono de casa de jogo, o Isaquel, adúltero, o Josias, que é mulherengo, que fica embriagado e sai com as mulheres. Foi apontando o erro de todos que estavam lá, convidados do Mateus, e, enfim. Aí eles criticaram então Jesus: nos surpreende você, ao invés de dar um exemplo, fica aí jantando com esses pecadores, com essas pessoas que fazem coisas tão erradas. E daí eles falam: você não entende nada da escritura, fala para Jesus. Aí Jesus fala assim: eu compreendo muito melhor as escrituras do que podem imaginar. Eu estou aqui com eles porque é eles que precisam mais de mim, justamente por causa dos seus desvios, das suas condutas que fazem mal a eles mesmos e, consequentemente, para outras pessoas, né? Quem precisa de médico são os doentes e não aqueles que se julgam já tão saudáveis, né? Então eu recebo sem qualquer julgamento, qualquer um que queira receber esse amor que cura. São os pecadores que precisam do Salvador, não aqueles que já se julgam ser salvos. Só que Jesus fala isso de uma forma doce, muito humilde, persuasivo, e daí esses 3 fariseus fica com a cara emburrada, simplesmente fica com a cara fechada, com cara de nojo de quem não está concordando com o que ele falou, simplesmente dá as costas e vão embora. E daí vem o Judas Iscariote criticando: não falei, mestre, agora eles vão sair daqui e vão contar para todo mundo que você estava jantando
com Mateus e com esses montes de pecador vão difamar ainda mais o seu nome. Aí Jesus falou assim: deixam que o faça, eu estou agindo só conforme a vontade do meu Pai. Aí Jesus volta a se sentar e acaba esse capítulo. E no próximo vídeo continuamos a partir da história, a partir do capítulo 98. Como ato de gratidão, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam sentir, entender essa natureza do amor de Jesus. E até o próximo vídeo. Namastê!